A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. Nesta semana, estudaremos a lição de número 10, que tem como título João Batista, prepare o caminho do Senhor. A síntese da lição que vamos estudar esta semana destaca a presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele desse cumprimento ao seu ministério. Então, esta semana estudaremos a respeito de João Batista, o homem que teve como missão divina preparar o caminho de Jesus, o Messias. E hoje, segunda-feira, 30 de novembro de 2020, a nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens tem por título João Batista, um homem valente. O texto bíblico se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 7, que diz assim: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ilha futura? João Batista tinha chamada de Deus. Era um homem corajoso, não titubeava sobre o que dizia e era um verdadeiro pregador da palavra. A proximidade ou a urgência da manifestação do reino dos céus era motivo tanto para a mensagem de João Batista quanto para a mudança de concepção dos seus ouvintes. E o batismo de João Batista no Rio Jordão era especificamente um sinal exterior do arrependimento do pecado confessado pela pessoa batizada. Entre os diversos visitantes das cidades de Jerusalém, Judéia e de toda a região que circundava ao Rio Jordão, muitos religiosos também viam ao batismo de João Batista. Enquanto executava sua missão, João Batista percebeu que entre os que vinham ao batismo haviam muitos fariseus e escribas. A mensagem de João era idêntica a todos aos seus outros ouvintes. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Porém, ao ver os saduceus e fariseus entre os que os batizavam, João Batista disse-lhes: Raça de víboras! Os saduceus e os fariseus vinham ao batismo, porém a condição deles permanecia a mesma. Eram raça de víboras, filhos da serpente que se apresentou no jardim do Éden. Eles seguiam uma vereda tortuosa e pensavam que bastavam ser descendente de Abraão para ter acesso livre ao reino dos céus. Eles pensavam que eram salvos por executarem as obras da lei. Sentiam-se em uma posição privilegiada por terem recebido a circuncisão, a ponto de sentirem que não necessitavam de arrependimento. Muitos vieram ao batismo de João Batista. Entretanto, a disposição inicial do coração permanecia. Mas por quê? Porque continuavam a pensar que bastava dizer que tinham por pai a Abraão. A concepção deles permanecia, e aquele não era e não é o caminho pelo qual o homem foge da ira futura. João Batista veio no poder e no espírito de Elias. De tempos em tempos, Deus levanta homens com ministérios semelhantes para atender às necessidades semelhantes. Elias foi um profeta reformador que denunciava o pecado de reis e poderosos, de grandes e de pequenos, e por isso foi chamado de perturbador de Israel e inimigo meu pelo rei Acabe. Por sua mensagem e pela coragem
de entregar tal mensagem, Elias foi honrado por Deus ao ser recebido nas alturas numa carruagem de fogo. Também João Batista foi o maior dos profetas. Denunciou o sexo ilícito, como a prostituição, a fornicação, o estupro, o homossexualismo e o incesto. Foi um homem de coragem e por isso foi decapitado. Que o nosso mundo está totalmente contaminado pelo pecado, queridos, não é novidade para ninguém. Essa é uma realidade resultante da vida das pessoas sem Deus. É certo também que Deus, em meio a esse mundo contaminado, tem os seus servos, aqueles que buscam andar de acordo com as suas diretrizes. Pois bem, a questão é a seguinte: qual é a atitude dos servos de Deus diante do tamanho domínio do pecado nesse mundo? É impressionante como há crentes covardes nesse mundo. É como se eles tivessem se retirado da convivência nesse mundo. Como se já tivessem mortos e não tivessem mais responsabilidade de impactar a sociedade como servos de Cristo. Só posso usar uma expressão para descrevê-los: cúmplices. Por isso, queridos, vejo com estranheza alguns crentes que não se posicionam diante de questões como a aprovação de casamento gay, a permissividade sexual que há em nosso mundo, a violência, a corrupção, a aprovação de marchas a favor de uso de drogas e outros pecados e obras das trevas. A pergunta que faço é: onde estão os crentes que não aceitam ser cúmplices nas obras das trevas? Cadê os crentes corajosos, assim como João Batista? Deus abençoe e uma ótima segunda-feira.